Bem-vindos a bordo. Eu sou Fábio Carvalho. E eu, Tatiana Dano. Em nossa última viagem, nós visitamos alguns pontos finais localizados nos parques nacionais e reservas ao longo da Rota 66, no estado do Arizona. E, como esse estado possui muitos pontos finais espalhados pelo mapa, continuaremos por aqui por hoje, onde visitaremos cenas de crimes e lugares misteriosos que prometem ficar na sua memória por muito tempo. Então, apertem os cintos, porque a viagem começa agora. Começaremos visitando Jerome, que é conhecida como a cidade mais assombrada do oeste americano. Sul da Rota 66, na altura de Ash Forks, Jerome é uma cidade que nasceu por conta da mineração de chumbo, cobre e ouro, que durante a guerra sofria grande demanda. Sua população caiu de 15 mil na década de 20 para apenas 50 na década de 60, quando foi designada como Distrito Histórico Nacional pelo governo federal. Hoje, Jerome é descrita no site da Wikipedia como um próspero centro turístico e artístico. Mas, considerando sua população, que de apenas 450 pessoas, eu entendo se vocês me perguntarem, peraí, como assim? Como essa cidade com apenas 450 moradores pode ser tão próspera? Pois bem, sendo considerada uma cidade mal assombrada com tantos lugares misteriosos, as histórias apavorantes atraem muitos visitantes como nós. Só que por conta das histórias, os visitantes preferem passar, espiar e correr. Acontece que esse trajeto rápido sempre envolve um restaurante aqui, uma comprinha lá, e o que significa dinheiro entrando para os cofres da cidade. Ou seja, Jerome aproveitou seu apelido de cidade fantasma para atrair curiosos e deu certo. Mas, espera aí. Será só marketing ou Jerome é mesmo assombrada? Bom, é o que vamos descobrir. Por enquanto, eu tô achando que é marketing, não sei. Jerome tem ótimos restaurantes, o índice de criminalidade dos dias de hoje é bem baixo, a vista da cidade é linda, olha lá. Dá para ver as montanhas de Sedona, dá para ver Flagstaff, dá até para ver os picos de São Francisco. Eu estou achando Jerome o paraíso, mas vamos lá, Fábio, me surpreenda. Encontre aí algo horrível sobre esse lugar para ver se me abala. Bem, Tati, eu ouvi dizer que alguns moradores daqui, vira e mexe, veem a figura de uma mulher correndo pela rua. Outros dizem que ela corre e também grita, fazendo com que eles acordem no meio da noite. Essa mulher seria Jeanne Wouters, uma imigrante belga que chegou aos Estados Unidos em agosto de 1896, quando tinha 34 anos, e trouxe com ela o seu filho de 14 anos. Eles desembarcaram de um navio em Chicago e, sabendo que o Arizona era um estado próspero na época, por conta da mineração, ela resolveu deixar seu filho em um internato de freiras para abrir um bordel aqui em Jerome. Assim que ela chegou, os registros mostram que ela sacou um empréstimo de $1.000 para comprar 6 lotes no centro da cidade e começar o seu próprio negócio. Bares e bordéis davam muito dinheiro naquela época, e ela era a única mulher a ser proprietária de 2 empreendimentos como esse. E detalhe, o bar ficava de um lado e o bordel do outro. Ela era muito inteligente e diplomática, o que ajudava seu negócio a suceder. Suas meninas ganhavam quase tanto quanto os mineiros da cidade, embora ela também tivesse uma boa comissão sobre isso. Com todo esse sucesso, Jeanne sabia que precisava se proteger. Em 27 de novembro de 1897, ela registrou um documento junto ao cartório do condado de Yavapai, determinando que o seu filho era o único herdeiro e que, em caso de matrimônio, aquelas propriedades não iriam para o marido na ocasião da sua morte.
Esperta, Ginny. Já gostei dela. Pois é, só que um mês depois, na véspera de Natal, um curto-circuito em uma lâmpada da rua causou um incêndio em um prédio vizinho ao bar dela. Como as construções naquela época eram de madeira, o fogo se espalhou rápido e atingiu cerca de 10 pontos comerciais, incluindo o bordel e o bar de Ginny. Ela perdeu $5.500 em propriedades, algo em torno de $300 mil nos dias de hoje. Só que, mesmo perdendo 5.500, o seguro que ela tinha cobria apenas $900. Esses comércios, obviamente, tiveram que ser reconstruídos. Durante a reconstrução, no entanto, outra tragédia aconteceu. No dia 11 de setembro de 1898, um incêndio que começou em uma casa se alastrou, atingindo outros 200 imóveis que foram totalmente destruídos, incluindo novamente os estabelecimentos comerciais de Jane. Neste incidente, 5 vidas foram perdidas e ela novamente perdeu tudo. Ginny era uma das muitas pessoas que morou em tendas enquanto Jerome lutava para se reconstruir novamente nessa época. 3 anos depois, outro incêndio destruiu a casa onde Ginny morava e ela perdeu a propriedade. Mesmo assim, ela não desistiu e reconstruiu tudo novamente. Desta vez, ela construiu seus imóveis usando pedra e fazendo com que tudo fosse praticamente à prova de fogo. Em 1903, já com 51 anos, Ginny se mudou para Gold Road, um bairro em expansão, e lá abriu outro bar e outro bordel. A vida estava começando a finalmente deslanchar para ela quando conheceu Clement Leith, ou Clem, como era chamado por muitos. Os dois se casaram, não se sabe se oficialmente ou não, mas eles foram morar juntos. Com o passar do tempo, Jean começou a se queixar com algumas pessoas, amigos, clientes do bar e funcionárias, que Clem não era gentil com ela e que ela tinha medo dele. Mas as pessoas ouviam e não faziam nada. Típico briga de marido e mulher não se mete a colher. Exato, Tati. Mas acontece que na manhã do dia 3 de setembro de 1905, apenas 2 anos após os dois se conhecerem, o pior aconteceu. Jean foi assassinada no meio da rua onde ficava o seu comércio. Depois de uma discussão com Clem, ela saiu correndo do bar, mas ele atirou, acertando ela, fazendo com que ela caísse. Jean começou a implorar a ele que parasse, que não a matasse, só que ele apenas se aproximou e deu um outro tiro. Várias pessoas estavam na rua e presenciaram tudo e, mais uma vez, não fizeram nada. Após o segundo disparo, ela, ainda viva e com muita dificuldade, implorava pela vida e Clem apertou pela terceira vez o gatilho, mas dessa vez a arma não tinha mais munição. Frustrado, ele voltou para dentro do bar, deixou Ginny caída no meio da rua, carregou a pistola, voltou e atirou contra ela pela terceira e última vez. E esse disparo foi o seu ponto final. Nossa, que história horrível. Não é à toa que esses moradores diziam ouvir gritos e ver o vulto de uma mulher correndo pelas ruas. Isso não é fantasma, isso é a consciência deles os assombrando por não terem ajudado. Pode ser, Tati. Ou ainda, a depender da interpretação, o espírito dela não conseguiu fazer a passagem, pois ela ainda, até hoje, pede por socorro. É mesmo. Bom, dizem que o grande hotel de Jerome é bem mal assombrado. Antigamente, ele foi um hospital que atendia os mineiros e muitos pacientes encontraram ali seu ponto final. Alguns por acidentes nas minas, outros por doenças relacionadas à mineração e alguns por brigas após noitadas no bar e no bordel.
Esse hospital também tinha uma ala psiquiátrica onde muitos pacientes, infelizmente, se suicidavam. Após a cidade ter perdido seu brilho e ter ido de 15 mil habitantes a 50, o hospital foi abandonado e entrou em ruínas. Em 1994, o que restou dele foi comprado por uma família que o transformou em hotel, o Jerome Grand Hotel. Acontece que a reforma feita não foi das melhores. Eles mantiveram as lâmpadas industriais nos corredores, ao invés de colocarem luminárias, mantiveram as portas estranhamente largas, o que antes servia para a passagem de macas, e os banheiros todos com acabamentos hospitalares. Assim, ficava difícil não imaginar as incontáveis almas que passaram pelos corredores. Até hoje, muitas pessoas acreditam que alguns desses espíritos ainda habitam o local, talvez espíritos maus ou talvez apenas perdidos. Mas por que essa desconfiança? Só porque o edifício já foi um hospital? Não, mas porque várias mortes acidentais, suicídios trágicos e até assassinatos já aconteceram no hotel, a ponto de quase todos os quartos já ter tido alguém falecido dentro, segundo funcionários. E o quarto com a fama mais sombria é o de número 32. A fama desse quarto é tanta que em 2012, 3 funcionários do canal de televisão 12 News reservaram essa suíte para descobrir se as histórias sobre fantasmas eram verdade. Esses 3 funcionários levaram gravadores, câmeras com infravermelho e até um tabuleiro de letras usado para comunicação com espíritos. No entanto, nada aconteceu durante a estadia deles. Isso não significa que todos os hóspedes que passam a noite naquele quarto tenham a mesma sorte. Na recepção, há um livro com relatos de vários hóspedes que juram terem ouvido a torneira do banheiro abrir sozinha, luzes piscarem ou vozes estranhas ao se hospedarem no quarto. Ou seja, para tirar a dúvida, é preciso se hospedar. Você topa, Fábio? O que você acha de cancelarmos o hotel que temos reservado e mudarmos para esse? Topo, Tati, claro. Bora lá fazer a reserva. Ah, legal. Eu durmo no 31 e você no 32. Não. Pode dormir você no 32 para tirar essa dúvida. Eu prefiro dormir na recepção. Não, peraí. Você que achava que a cidade era perfeita, um paraíso. Você que precisa tirar essa dúvida. Bom, se é assim, então pronto, retiro o que eu disse. Eu acredito que a cidade é assombrada, tá? Nada de dormir aqui em Jerome. Vamos colocar o pé na estrada que temos muito chão pela frente. Tá certo, tá bom. Então, vamos em direção à região das montanhas de Bradshaw, que também era uma área de mineração e que suas cidades também viraram cidades fantasmas. As principais delas são Crown King, Bumblebee, Goodwin, Bradshaw City, Alexandra e Cleator. A história que eu vou contar para vocês se passou em Crown King. Essa cidadezinha, em 1949, foi aterrorizada por uma seita misteriosa que é até hoje assunto de muito debate, especialmente entre os que fizeram parte dela. E esse debate é sobre como uma cidadezinha tão bonita, em um lugar tão lindo, pôde ter sido berço de um movimento tão macabro e sangrento. Eu tô falando do Red Road Cult. Tudo começou em 14 de outubro de 1980, quando um F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos, pertencente à base aérea de Lucas, perdeu sua carga sobre o céu das montanhas Bradshaw. A carga útil, um par de bombas de gravidade de 500 libras, caiu devido a uma falha mecânica do avião que estava em fase de testes. A queda foi acidental e o piloto ainda fez de tudo para desviar da área onde haviam homens e animais, fazendo com que a aeronave caísse nas montanhas de Crown King. O relatório da Força Aérea ainda agradeceu ao clima, pois foi a razão pela qual não houve um grande incêndio causado pelo acidente, pois no momento da queda chovia muito. Mas alguns moradores locais acreditavam que a queda das bombas havia sido intencional, com o intuito de acabar com a seita Redstone, por terem descoberto o que seus líderes vinham fazendo,
Essa seita começou no leste dos Estados Unidos na década de 20, em Boston e Nova York. Um grupo de filósofos convencidos de que a Primeira Guerra Mundial pressagiava a abertura de um grande portal que provocaria um terrível evento cataclísmico. Esse horror era descrito como uma força consumidora e uma restauradora. Um evento apocalíptico que causaria uma ordem nova e melhor para a vida na Terra e acabaria por colocar um ponto final na civilização a qual conhecemos. Enquanto fazia suas pesquisas, um deles encontrou um artigo sobre uma pedra rara e avermelhada nos arquivos de uma biblioteca e, após lerem sobre a pedra, que teria poderes de purificação, resolveram nomear o grupo de Redstone, traduzindo Pedra Vermelha. Logo em seguida, eles decidiram migrar para o oeste, onde a geografia proporcionava paisagens puramente cobertas por pedras vermelhas. Para eles, a região do estado de Nevada, norte aqui do Arizona, era um imã que atrairia essa força capaz de destruição e renascimento. Em 1949, devido à obsessão dos líderes do grupo por bombas nucleares, vários membros do grupo foram presos pelo FBI. A repressão abalou a seita em seu núcleo. Mais desilusão ainda quando 1950 chegou e muitas das premonições feitas pelos líderes não se tornaram realidade. Bombas atômicas não desencadearam seu horror divino, nem as guerras sangrentas em outros lugares pareciam criar a lágrima psíquica necessária para cumprir as profecias narradas. Em decadência, o Redstone, com apenas um punhado de seguidores, seguiu para o interior do Arizona e se estabeleceu aqui na pequena e antiga cidade mineira de Crown King. Aqui os seguidores desiludidos conheceram o Dr. Maximilian Forrester, um homem que mal merecia o título de médico. Max era de Los Angeles e, ao perder sua licença médica por uso de maus práticas, convenceu alguns jovens na tumultuada década de 60 a segui-lo pela Rota 66, sentido deserto, para formar um retiro. Na verdade, ele queria mesmo um local afastado, onde ninguém o conhecesse ou reconhecesse, e assim se estabeleceu em Crown King. Ele acreditava que a psique humana era o que destruía o corpo físico e tinha ideias nada convencionais sobre purificação. Quando Max conheceu o grupo Redstone, ele viu um potencial imediato em seus objetivos e fundiu seu próprio culto com o deles, mas manteve o nome Redstone. Falando um pouco mais sobre ele, Max era muito carismático e conseguia convencer as pessoas a fazer exatamente o que ele queria. Os que não o amavam simplesmente tinham medo dele. Como médico, ele era um desviante, com obsessão pela remodelação do corpo em distorções extremas de si mesmo. Ele tinha uma adoração pelos seus instrumentos cirúrgicos e cortes eram praticamente um vício para ele. Max fez várias cirurgias remodeladoras nele mesmo, sempre usando anestesia, mas o mesmo não acontecia com os seguidores. Frequentemente, os membros da seita passavam por cirurgias sem anestesia. E que tipo de cirurgias eram estas? Trocas de pele. Em meio aos absurdos que Max adotava como crença, estava o transplante de pele feito de um membro para o outro. Para isso, ele cortava um pedaço da pele de dois membros em tamanhos idênticos, trocava e dava pontos. Aos poucos, esses membros iam se tornando retalhos uns dos outros. Segundo os relatos que um sobrevivente deu a um jornalista do Medium.com, os membros da seita que se voluntariaram para essas cirurgias dolorosas. Em 75, Martin Waterman, residente de Crown King, participou de uma dessas cirurgias. E foi assim que ele descreveu sua experiência. Naquela época, o xerife de Yavapai já não visitava mais Crown King. Cada vez que ele comparecia, era atacado com cacos de vidros, cavalos selvagens, e isso fez com que ele se afastasse cada vez mais da comunidade. A montanha foi deixando de ser patrulhada, deixando o Dr. Max no comando.
Ele tinha um retiro de seguidores e o convite para moradores da cidade participar dos cultos era sempre feito. Disse que ninguém era obrigado a morar no retiro, mas após ter ido a um culto, somente por uma vez, se você tentasse sair da cidade, os capuzes vermelhos te achavam. Os capuzes vermelhos eram os líderes abaixo de Max. O castigo para quem tentasse deixar a cidade era a laje, que era um pedaço de rocha natural cortada e polida, como se fosse uma grande mesa, perto do templo onde Max fazia suas cirurgias publicamente. Segundo Max, a laje era um local sagrado. Ninguém poderia se aproximar, exceto ele mesmo ou os capuzes vermelhos. Só que ninguém queria mesmo se aproximar porque o local não era limpo e o cheiro que ficava ali era horrível. Num determinado dia, após ele se certificar que não haveria policiais fazendo a patrulha por perto e que o xerife realmente estava longe, ele anunciou uma grande cerimônia na laje, uma celebração pelo trabalho bem feito de todos. Com trabalho, ele queria dizer as tarefas que ele designava aos seus discípulos: cozinhar, plantar, tecer, ou seja, cuidar de tudo e servi-lo sem ganhar nada em troca, apenas alimento e tendas para dormir. Muitas pessoas compareceram à cerimônia, até porque a maioria tinha medo do que poderia acontecer se não fossem. Quando começou, ele anunciou que precisaria de 2 jovens que não poderiam ter mais de 20 anos. Um do sexo masculino e um do sexo feminino. Então, um jovem casal da Califórnia, que tinha acabado de chegar no local, se ofereceram. Eles haviam sido atraídos para o grupo com ofertas de sexo e drogas por um recrutador capuz vermelho. Quando eles chegaram no local, realmente algumas drogas foram oferecidas. A maconha, por exemplo, era um suprimento constante, já que o Dr. Max mantinha uma boa safra e ele também tinha cogumelos e outros tipos de ervas que produziam chás alucinantes. O Dr. Max, então, deitou o casal lado a lado na laje. Eles estavam nus, à vista de todos, mas sorte de quem na plateia estava longe para não precisar ver o que ia acontecer. Ambos foram amarrados e a cerimônia começou. Com os capuzes vermelhos cantando um hino em uma língua estranha, Max gritou: "Carne é carne. Nós a abrimos para abrir os portões." Parece que nunca ficou claro para os jovens o que ia acontecer com eles quando eles se voluntariaram, pois eles eram novos lá no grupo, só que, nesse ponto, já era tarde demais. Enquanto o Dr. Max cortavam suas peles para depois recosturar em outro lugar, eles acabaram desmaiando, mas mesmo assim os capuzes vermelhos tentavam acordá-los. Martin ainda disse que todos ficaram sentados em silêncio e que neste ponto eles já tinham visto coisa suficiente para deixarem eles sempre com medo para fazer qualquer comentário ou ter qualquer atitude. O que foi diferente dessa vez foi o final da cerimônia. Com os jovens desmaiados, o Dr. Max subiu na laje, todo encharcado de sangue, pegou uma faca gigante e fincou no peito do jovem. O menino acordou, deu um grito, mas não adiantou. Depois disso, Max retirou alguns pedaços dele, costurou na menina e mandou ela para a enfermaria. Martin também disse que não conseguiu dormir naquela noite. Ele contou que, depois daquilo, os experimentos de Max tornaram-se cada vez mais bizarros e cruéis. Ainda assim, durante anos, poucos fugiram e o fluxo constante de recrutas de outros estados abriu caminho pela longa Rota 66 até as montanhas de Branchhouse. Levaram 2 anos para que as informações desses acontecimentos chegassem até o xerife, que considerou o incidente uma invenção hippie induzida por drogas. Em junho de 1980, depois de uma longa investigação, policiais invadiram o retiro e houve até troca de tiros. Membros da seita e também alguns policiais morreram, mas o Dr. Max foi preso. Infelizmente, não havia sobrado muito dele para interrogar, sua mente já era degradada por sua obsessão pela Pedra Vermelha
e ele balbuciava incoerentemente para os seus captores sobre imagens e sons que faziam pouco sentido. As autoridades se surpreenderam com o quanto Max havia se submetido aos seus próprios experimentos. Seu abdômen, peito e pernas estavam mutilados por autocirurgia. A condição dele acabou piorando rapidamente, mesmo enquanto os médicos e cirurgiões de verdade faziam o que podiam para mantê-lo vivo. Seu corpo, tal como era, cedeu poucas horas após a prisão. Do local dos cultos de Redstone não sobrou nada, além de corpos enterrados e resquícios do horror da época em que Maximilian Forrester era o líder da morte. Chegamos ao fim de mais uma parada da nossa viagem. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica no botão aqui embaixo e ativa o sino para receber notificação sempre que uma nova partida for iniciada. Nossa próxima viagem será em direção aos pontos finais da Califórnia. Para saber muito mais detalhes sobre essa nossa parada na Rota 66 do estado de Arizona, acesse www.pontofinalpodcast.com. Nos vemos então na próxima viagem. Até lá!